Eleições Regionais 2020. A entrevista. E é exatamente com ele que estamos neste momento já em estúdio. António Ventura, cabeça de lista do PSD pela Ilha Terceira, é também presidente da Comissão Política da Ilha Terceira deste partido e atualmente deputado à Assembleia da República, eleito pelos Açores. Sr. Engenheiro António Ventura, muito boa tarde, muito obrigado desde já por ter conseguido na sua agenda apertada arranjar estes minutinhos para vir ao Rádio Clube de Angra apresentar aquele que será o projeto político do PSD para a Terceira, em particular nestas eleições regionais, mas obviamente não posso fugir a começar pelo princípio, e o princípio de facto nesta sua candidatura foi um bocadinho atribulado, desde logo porque toda a gente esperava Mónica Cidi e de repente apareceu António Ventura, depois porque o Chega faz uma queixa, o Tribunal dá razão, é preciso recorrer para o Constitucional. Quer-nos, enfim, sinteticamente passar os olhos por este início de campanha eleitoral que teve, e até na própria constituição da sua lista e nas consequências que a Constituição também teve em termos internos, algumas demissões nos órgãos de ilha e concelhios. Como é que foi gerir todo este processo? Muito boa tarde, Pedro, por esta oportunidade que dá aos partidos políticos e desde logo às forças políticas que concorrem a este ato eleitoral regional para poderem aqui esclarecer determinadas situações e apresentarem os seus projetos. Acima de tudo, apresentarem soluções para os problemas dos terceirenses, mas também dos açorianos, porque uma coisa não está desligada da outra. E o que interessa, acima de tudo, é soluções para os problemas. Os partidos que entrarem nos enredos do ataque pessoal não estão a prestar um serviço à democracia nem às soluções dos problemas dos açorianos, e que são muitos. Basta ver aquilo que foram os resultados do Prodata relativamente aos resultados sociais, que são os piores do país, em termos de RSI, em termos de desemprego, em termos de dependência, enfim, uma série de situações que nos levam a pensar que 24 anos de governação trouxeram-nos aos piores resultados da autonomia. Bom, mas comecemos pelo princípio, como o Pedro disse muito bem, para clarificar aqui algumas situações. O Pedro começou por dizer que eu sou o presidente da Comissão Política de Ilha do PSD. Não falhei. Não falhou, e é nesse exato sentido, e centrando a responsabilidade e o sentido de consciência, que eu considerei encabeçar esta lista. Era o que mais faltava. Havendo eleições na minha terra, eu sendo político e tendo essa responsabilidade na ilha, fugir a essas eleições. Não. No meu dever de consciência era participar diretamente. E porquê? O mais cómodo para mim era estar na Assembleia da República de braços cruzados e a assistir de longe. Não, eu não sou assim, nem faço política assim. A minha terra vai a votos e eu quero participar na minha terra, sabendo a minha terra em que estado está no estado lastimável. E sabendo que a Ilha Terceira pode dar muito aos Açores. Eu considero que um governo da responsabilidade do PSD, nós temos que ter, obviamente, peso político dentro de uma governação. Se nós não tivermos peso político dentro de uma governação, nós não conseguimos puxar pela nossa terra. E a Ilha Terceira tem potencialidades adormecidas que podem ajudar a criar emprego e criar riqueza na Terceira, mas também ajudar a desenvolver os Açores. E é neste exato sentido, também de peso político dentro do governo do PSD, que eu estou aqui a dar a cara para ganhar este peso político. Repare, Pedro, nós no PS regional, nós temos 6 deputados em 10 eleitos aqui pela Terceira, que são eleitos pelo PS. Temos um vice-presidente do governo, temos vários secretários, vários diretores regionais. E veja, o peso do PS, no PS regional, o que é que tem trazido à Terceira? Desconsideração, esquecimento. Estamos mais pobres do que há uns anos atrás. Disto não há dúvida. Quando podemos puxar por muitas situações latentes que exigem, obviamente, vontade política e que já vou a elas. Portanto, o que eu quero fazer é o seguinte, 2 momentos de responsabilidade. Um primeiro momento, como presidente do PSD de Ilha Terceira, não fujo às minhas responsabilidades, e era só o que faltava, não dar a cara por essas eleições, sabendo que a minha terra vai a jogo. É claro que o mais fácil, Pedro, era não gastar, entre aspas, o meu nome, não participar nessas eleições, guardar-me para outras. Não. Eu faço trabalho político, eu estou na Assembleia da República a reivindicar, eu estou na Assembleia da República a propor situações. Repare, Pedro, grande parte dos assuntos
que são tratados na Assembleia da República são assuntos de Estado que têm a ver com a Ilha Terceira. A questão da base das lajes, a questão da contaminação e descontaminação, a questão do porto, da Praia da Vitória, que é um porto geográfico. E, portanto, Pedro, os assuntos que são tratados lá fora são assuntos de Ilha Terceira. A minha ilha vai, é votos e eu não participo. Isso não é responsabilidade para mim. Não é sentido consciência. António Ventura que, se for eleito, não assumirá lugar na Assembleia Regional. Deixa-me explicar. As pessoas, se calhar, precisam de perceber bem o que é que o António Ventura quer fazer e vai fazer. Pedro, eu estou aqui ao serviço do PSD e ao serviço dos terceirenses e dos açorianos. Vou estar onde for mais útil para os açorianos e para os terceirenses. Portanto, não anda à procura de taxas, querem pensar que isso é um taxa, entre aspas, e já vem lá fora. Já lá, portanto, das coisas nesses termos, é que o Chega diz que é um taxa, quer um taxa. Bom, se ele acha que é um taxa, eu não acho que é um taxa, então não se candidata a esse lugar. Isso é um lugar para servir as pessoas, com dedicação, com empenho. Então o que me está a dizer é que se o PSD não ganhar as eleições na terceira, António Ventura mantém o seu cargo de deputado na Assembleia da República e não assume o lugar na Assembleia da Região. Eu serei mais útil lá fora, porque muitos dos temas são debatidos lá fora do que aqui. Se houver um governo da responsabilidade do PSD, obviamente a posição é diferente da oposição. Não estou a dizer que não há aqui responsabilidade dos lados, mas há mais responsabilidade, mais atividade política, mais empenho e mais planos de execução e mais possibilidade de implementar as propostas, como é óbvio, na oposição e, portanto, uma maioria absoluta, a maior parte das não. Ou seja, eu serei mais útil, penso eu, e o PSD pensa isso também, serei mais útil dentro de uma governação do PSD, porque eu vou puxar para a terceira, vou pôr ao dispor o meu conhecimento, vou pôr ao dispor a minha experiência política, porque na Assembleia da República nós temos muito contacto com outros países, com outras regiões, temos grupos de amizade, e isto tudo é conhecimento. E obviamente este conhecimento e essa experiência e essa dedicação que vamos adquirindo, eu tenho que pôr ao serviço de alguém. E vou pôr ao serviço da minha ilha, ao serviço da minha região. E portanto quero cá estar para retirar a Ilha Terceira do esquecimento a que foi remetido. Então, mas sendo isso tudo válido, António Ventura, como é que os seus companheiros, aqueles que se demitiram na sequência da aprovação do seu nome como cabeça de lista, não perceberam isto? Não, Pedro, vamos lá ver, clarificar uma coisa. Em qualquer partido político, há situações que não são situações unânimes. Não são situações unânimes. A democracia deve funcionar e isso é salutar. E nós temos que respeitar, e dentro dos partidos políticos, naturalmente, há essas situações. Acontecem em todos os partidos. Umas são mais públicas, outras são menos públicas. E, portanto, aquilo que aconteceu no PSD, como acontece, o PSD não é um partido que esconde as situações, tem esse histórico e essa tendência de torná-las públicas. Pronto, aconteceu o que acontece, também houve divergências entre o PS, houve divergências entre o CS, houve divergências no conjunto de partidos. Uns são mais públicos, menos públicas. É normal esse tipo de situação quando chega ao fabrico da lista de deputados. Eu penso que não houve demissões por facto de eu encabeçar a lista. Houve demissões por outro tipo de situações que eu não quero estar em pormenor e que reserve para da vida interna do PSD e que não tem nada da família política do PSD e que não tem nada para falar. Cada um é responsável. Eram pessoas que apoiavam desde a primeira hora António Ventura. Bem, estiveram comigo em atos internos, eleições internas e, portanto, mas isto, Pedro, eu respeito a tomada de decisão de cada um. A única coisa que eu não respeito, digamos assim, e que é com sentimento de pena, é quando, obviamente, se transpõe cá para fora, para a vida pública, a vida interna de um partido. A vida interna de um partido deve fazer parte da sua vida interna. As coisas devem ser discutidas... Como a vida interna de qualquer pessoa. Exatamente. Como qualquer família. Devem ser discutidas nos locais próprios, devem ser abordadas nos locais próprios e que a pessoa tenha o que tem para dizer nos locais próprios e depois, no fim, tem que respeitar sempre a democracia e a votação. Como nós respeitamos, eu não gostava que o PS tivesse sido governo nos últimos anos, mas tem que respeitar. E, portanto, é assim mesmo. Como se respeita, e é esse respeito e esta formação para esse respeito que tem que nascer dentro de um partido até à vida pública. Muito rapidamente, António Ventura, gostava, para fecharmos esta parte introdutória que era fundamental, julgo eu, esclarecer, e o António com certeza compreende isso. Claro, gostava de lhe fazer uma pergunta muito concreta, até porque o PSD é um partido com responsabilidades muito acrescidas na terceira, tem 3 deputados eleitos há alguns anos e também o teve nesta última legislatura. Da lista há uma renovação, é também perfeitamente normal que aconteça. Eu gostava que, enquanto, neste caso, não um deputado de regional, mas presidente da Comissão Política da Ilha, pudesse
pudesse fazer um rápido balanço daquilo que também foi o trabalho desenvolvido pelos 3 deputados do PSD que estiveram no Parlamento Regional nos últimos 4 anos. Os 3 deputados que estiveram ao serviço pelo PSD, ao serviço dos açorianos, fizeram, no meu entendimento, um papel considerável, uma atuação na Assembleia Regional, sempre que foram chamados a intervir, fizeram as suas intervenções, tiveram propostas e, portanto, tiveram contacto direto e, portanto, nada a apontar relativamente a esse serviço, um serviço que é de salutar, que é de considerar e que é de louvar e, portanto, sobre esse serviço não temos nada, eu, enquanto Presidente da Comissão Política de Ilha, não tenho nada a apontar, pelo contrário, só tenho a saudar. É difícil, às vezes, ser oposição, aqui na Terceira ou em qualquer ilha, mas nos Açores é difícil oposição, porque o Governo tem mais oportunidades de comunicação social, desde logo, repare, tem o Presidente do Governo e os vários secretários todos os dias com notas a bombardear a comunicação social. E depois ainda tem o grupo parlamentar do PS. Nós que vozes é que temos? Só temos a voz dos deputados. E, portanto, por vezes, no meio dessas vozes todas, desaparece a voz da oposição e aquilo que queremos transmitir, por vezes, não é transmitido da forma que queremos, com a melhor percepção e com a melhor mensagem e com a melhor determinação. Porque os deputados foram determinados naquilo que defenderam. Defenderam a Ilha Terceira, sempre que tiveram a oportunidade, nunca esquecendo o todo regional. E importa aqui esclarecer uma coisa. Eu acho que nós devemos sempre puxar pela Terceira e defender pela Terceira com uma perspectiva regional. Quando o Pedro quiser, nós podemos ir ao tema, mas a Terceira, ao puxar-se por ela, está-se a desenvolver o todo regional. Não é possível desenvolver economicamente, socialmente, ambientalmente os Açores sem considerar a Terceira, porque tem elementos-chave, elementos importantes. Como também não é importante, não se consegue desenvolver os Açores sem puxar por nenhuma ilha. Mas a Terceira tem elementos fundamentais. Dada a sua geocentralidade. Já lá vamos a isso, António Ventura. Deixe-me então pegar num exemplo de uma das propostas que os deputados do PSD da Terceira apresentaram nesta última legislatura, para lhe perguntar, ainda não vamos ao Castro Cruzados, para lhe perguntar se pode ser esta a melhor imagem a tirar. Uma das últimas propostas aprovadas do PSD na última legislatura foi uma proposta até defendida, se não me falha, por Luís Rendeiro, que tinha que ver com a pintura de uma estrada no interior da ilha. Isto é, apesar da sua importância, chegar a um Parlamento Regional ao ponto de ter que quase suplicar a um governo que faça aquilo que um governo tem que fazer, nomeadamente no caso concreto da estrada que liga Angra aos Pescoitos, é o exemplo paradigmático do Estado a que chegou a Terceira? Ora, nem mais nem menos. Quando se leva ao Parlamento Regional uma proposta nesse sentido, é porque a Terceira decaiu vários níveis. Há aqui um desleixo do poder local, há um desleixo do poder municipal e, de facto, há um desleixo do governo regional. Mas isto é um exemplo básico daquilo que falta fazer em termos básicos. Imagine pensar para outro tipo de nível que puxe para uma atratividade para criar empresas, criar riqueza. Enquanto nós estivermos nestas preocupações base, não é possível ir a outras situações então, de desenvolvimento. Então, chegando a este estado de coisas, como é que o PSD justifica que os terceirenses continuem sucessivamente a dar maiorias absolutas ao Partido Socialista? Olha, Pedro, o que é que está a falhar aqui? Também falha a oposição? Não, repare, a oposição faz o seu trabalho. Mas, Pedro, eu acho que há muito medo na sociedade terceirense. Eu acho que há medo e dominância destas mesmas pessoas. As pessoas sentem-se observadas no seu local de trabalho. As pessoas sentem-se observadas no café. As pessoas sentem-se observadas e até sentem que podem receber uma atitude lesiva se falarem contra o poder. E, portanto, parece que estamos no tempo da PIDE, antes de 25 de Abril. Ou seja, se eu quero um emprego para o meu filho, não posso falar mal do sistema. Se eu quero progredir na carreira, não posso falar mal do sistema. Este é o medo que está instalado. E o poder regional... Mas este é um medo que chega, enfim, à altura de meter uma cruz num papel, quando estamos sozinhos nós, um papel e uma caneta? Pedro, é um medo que vai até aí? Sim, vai até aí e as pessoas têm essa consciência. Repare, há aqui uma manipulação, por exemplo, uma manipulação dos idosos.
Não temos qualquer dúvida. Então os idosos, pessoas, obviamente, que tiveram uma vida difícil, muito difícil. Sim, mas estão numa fase vulnerável da vida. Sim. Obviamente não passaram por falta de eletricidade, passaram por falta de água, um conjunto de confortos que hoje em dia nós temos e de situações básicas. Bom, e agora, os idosos, passeios para aqui, passeios para ali, enfim, determinados carinhos aqui, determinados carinhos ali, e obviamente são pessoas que têm uma consciência de agradecimento. Quem faz isso sabe que está a manipular a consciência para depois, no dia alguém os vai buscar para votar no PS. É claro que as pessoas são agradecidas. Portanto, o que está mal não são os idosos, nem eles receberem isso. O que está mal é o que está por trás deste ato, que é a manipulação da consciência. E isto está a acontecer muito na terceira. As pessoas não são livres, Pedro. Que as pessoas fossem livres, olha, repare, a autoridade tributária enviar um e-mail a todas as pessoas dizer que podem votar antecipadamente. A autoridade tributária é um serviço público. É um serviço público que não deve ter nada a ver com o ato eleitoral. É um Eu sinceramente pensei que tinha mais algum imposto para pagar. Pois, claro, a questão é essa. E, portanto, quando se utiliza os serviços públicos com uma intenção eleitoral, imagine o que não se faz sobre as pessoas e sobre a consciência das pessoas, Pedro. E, portanto, o que acontece muito é que as pessoas depois não têm a liberdade de votar como querem. Embora o ato seja um ato isolado, não é? Seja um ato que se põe a cruz. Mas não, depois há uma consciência, especialmente dos idosos, de agradecimento, depois há muitas promessas de emprego. Ou seja, o que o PS joga é muito com as expectativas e a gestão das expectativas. Eu vou-te dar e vai criando expectativas. E essas expectativas que permite, obviamente esse resultado. Mas deixe-me dizer, Pedro, que isto parece uma mercearia pública, o que o PS instituiu. Ou seja, as pessoas não são livres do orçamento regional, não são livres porque a omnipresença do governo regional, cada vez maior, com mais diretores regionais, com mais chefes de serviços, com mais assessores, a omnipresença é de tal modo que também intimida as pessoas. E, portanto, nós temos que libertar esta sociedade. E, portanto, a sociedade, o PS tem no seu programa, é isso que faz mesmo. Ou seja, passa a grande parte da decisão para a sociedade. Por exemplo, Pedro, eu vou dizer uma coisa. Ao Estado, neste caso o Estado regional, cabe ao Estado regional é fiscalizar e regular. Não cabe ao Estado regional criar emprego e ter áreas que podiam estar a ser libertadas para a sociedade. Por exemplo, a Secretaria Regional da Agricultura tem áreas que, utilizando os fundos comunitários, muitos jovens podiam criar empresas e o seu próprio emprego e outros empregos. Por exemplo, a área dos viveiros florestais, a área da sanidade animal, a área da sanidade vegetal, a área das candidaturas, a área do aconselhamento técnico, são áreas que o Estado tem que libertar para a sociedade, para os privados, para criar as suas próprias empresas. O Estado cabe regular, evitando que existam pessoas que abusem de outras em termos económicos e em termos sociais e fiscalizar a atividade do cumprimento. Passará de serviços que são gratuitos, nomeadamente aos agricultores e àqueles que trabalham na área da silvicultura, para serviços que passarão a ser pagos a empresas privadas. Podem estar a perguntar quem nos ouve neste momento. Não, Pedro, mas deixa-me dizer uma coisa. É que por vezes os serviços pagos, e não quer dizer que sejam ser pagos, porque se tem fundos comunitários, os fundos comunitários existem para, por exemplo, no caso das candidaturas, associações agrícolas, se tivessem mais técnicos, podiam fazer gratuitamente todas as candidaturas. Não tem que ser o balcão da administração regional, porque um agricultor, quando faz uma candidatura, se for à sua associação agrícola, vai com uma capacidade reivindicativa, vai com maior autodeterminação do que quando vai ao balcão administrativo. Parece que já veio humilhado, parece que já vai com medo, porque é o balcão administrativo. Eu não estou a falar mal, nem quero depreciativamente dos funcionários que já estão. Não é isso. É em termos psicológicos. O balcão administrativo. E, portanto, as candidaturas podem passar para as associações e para as cooperativas e o agricultor sente-se mais à vontade em ser autodeterminado, a reivindicar... portanto, em determinadas situações. Portanto, o Estado não tem que fazer esses serviços. O Estado parece que sustenta um bebê no colo. É o único sítio do país e da Europa onde se fazem as candidaturas dos agricultores é, obviamente, o Governo Regional. Porque lhe interessa manter essa dependência. E é essa dependência que existe na sociedade. E, portanto, o projeto do PSD passa por libertar
as pessoas do Estado. As pessoas têm que, obviamente, ter a sua autonomia. Que outras áreas é que podem ser também abrangidas rapidamente, para além dessas que falou na área da agricultura e da silvicultura? Por exemplo, quero também dizer que, quer na área da saúde, por exemplo, quer na área da educação, é preciso mais decisão das próprias escolas, por exemplo, ou mesmo na área, nós temos a intenção de criar o Conselho Regional da Saúde ou o Conselho Regional da Educação. Portanto, ou seja, nessas áreas é preciso criar parcerias de decisão e não ser o Estado Regional a decidir exclusivamente. O Estado Regional não tem toda a sabedoria. Aliás, a sabedoria de qualquer governante deve advir das dificuldades das pessoas e também das ideias das pessoas e da sua criatividade. Repare, Pedro, o maior trunfo que nós temos nos Açores é a criatividade das pessoas, mesmo na Ilha de Teixeira. Veja a quantidade de filarmónicas que nós temos. Veja a quantidade de grupos de teatro que nós temos. Veja a quantidade de músicos que nós temos. E, portanto, mas essa criatividade tem que ser posta ao serviço de um bem comum. E o bem comum é desenvolver. E, portanto, e é nesse sentido que o projeto PSD passa por uma partilha de responsabilidade na decisão política do futuro. Se as pessoas se sentirem envolvidas na decisão do seu futuro coletivo, obviamente, quem ganha de qualquer das formas, essa libertação da sociedade que o PSD defende através da concretização de propostas muito concretas, precisa sempre da vontade expressa através do voto dos açorianos de se libertarem por uma sociedade Pedro, que seja, sim, enfim, mais liberal, parte, digamos eu já assim. não, compete a qualquer partido político apresentar as suas propostas, fazer as suas críticas, expor os seus motivos, expor os seus motivos e objetivos. Agora, as pessoas escolhem ou não escolhem. Eu acho que, por vezes, há pessoas que são obrigadas a escolher um determinado partido, Pedro. São obrigadas, pelo aquilo que eu já lhe disse. Obrigadas. Sim. E quando são obrigadas, não são livres a escolher. Sendo assim, fica de facto muito difícil. Poder... Eu não estou a dizer que vamos perder. Eu acho que desta vez o PSD vai governar os Açores. Quer seja diretamente, quer seja numa coligação parlamentar. Mas vai governar os Açores. O que eu mais tenho ouvido é o cansaço das pessoas relativamente, e a fadiga das pessoas, mesmo do próprio governo de quem está a governar, a fadiga, eu acho que é o termo certo, de quem governa há 24 anos. Com toda a desconfiança que também existe na sociedade xeirense e na sociedade açoriana de quem governa há muito tempo. Há desconfiança. Eu não estou a dizer que existe a concretização disto, mas há desconfiança de esquemas, há desconfiança de rotinas, enfim, há desconfianças. E quando existe essa desconfiança, o bom para a democracia é a renovação. Bom, e a renovação pode passar por qualquer partido político. Obviamente que o partido que tem mais hipóteses de governar os Açores é, naturalmente, o PSD. Muito bem. No programa eleitoral do PSD, e o próprio líder regional José Manuel Vieira, há sensivelmente 15 dias, esteve na Terceira a apresentar as linhas gerais deste programa, falava de algo que o António Ventura já aqui em passant deu um toquezinho, que tem que ver com a geocolocação da Ilha Terceira, enfim, a colocação geográfica desta ilha, não só no contexto regional, mas no contexto até atlântico. Ora bem, como é que então, puxando pela geocentralidade da Terceira, puxamos por tudo o resto? Pedro, a Terceira, aliás, os Açores sempre foram conhecidas como as ilhas do mundo, por causa da sua centralidade no mundo. E dentro dos Açores há uma ilha que tem uma centralidade diferente das outras, que é a Ilha Terceira. Por isso é que nós fomos invadidos pelos espanhóis, temos o castelo ali, e hoje temos a Base das Lajes. Ou seja, o castelo dos Filipes equivale hoje à Base das Lajes, só que na altura foi tomado e agora a Base das Lajes foi negociada. Isto e a Ilha Terceira... Até os outros perceberam isso. Até os de fora perceberam que a Ilha Terceira... Por isso é que a Ilha Terceira é a ilha que tem mais fortes. Portanto, porquê? Por isso é que é património mundial, porque é a cidade de Angra, porque é uma cidade de serviços, de apoio às rotas, de proteção às armadas, enfim, tudo isto. Essa geocentralidade pressupõe uma outra atuação. Nós nos Açores, nós não temos, antes de falar na Terceira, permita-me falar em termos globais, nós nos Açores não temos uma política externa de perspectiva relativamente àquilo que pode acontecer. Porque se nós tivéssemos uma política externa de perspectiva, ou seja, saber com quem negociar, se é com os chineses, se é com os Estados Unidos, saber as razões humanitárias que provavelmente poderão acontecer, as razões militares, o interesse da NATO, nós falta-nos essa política externa
de perceber os acontecimentos mundiais. Porque se nós percebemos esses acontecimentos mundiais, podíamos utilizar a geopolítica. A geopolítica é negociar o espaço geográfico. E a terceira, no todo nacional, mas também no todo regional, pode negociar o seu espaço geográfico a favor de contrapartidas económicas. Ora bem, isso quer dizer o seguinte, nós na terceira temos 2 portas de entrada e 2 portas de saída, que são portas de ilha, regionais, nacionais e mundiais. Desde logo a Base das Lajes é uma porta de entrada e saída dos Açores e um passaporte diplomático com os Estados Unidos, mas também um passaporte diplomático com a NATO e com o mundo. E nós temos ali um espaço adormecido. E há 5 anos para cá que o governo de António Costa anda a prometer novas utilizações de usos para a Base das Lajes. Não, nós temos ali cerca de 1000 pessoas, 410 postos de trabalho, que é o único lucro que nós temos nos Açores e nas Açores são os postos de trabalho, e temos que estar atentos para não haver nova redução, por isso é que é importante acompanhar e ter aqui uma delegação que estude a perspectiva regional em termos de geoestratégia utilizando a geopolítica. Temos os militares americanos, são cerca de 200, e temos cerca de também 200 militares portugueses. Bom, aquele espaço não pode continuar adormecido quando está interessado, quando há vários interesses por parte de outras potências. Aliás, o espaço Base das Lajes, Porto da Praia da Vitória, é um espaço que eu acho que está bloqueado pelos acordos militares. E é isso que nós temos que levantar. Portanto, Base das Lajes é uma porta de entrada. Quando entramos no meio dos acordos militares, às vezes é bem mais complicado que os acordos políticos. Mas a questão é que nós perdemos nos pós-trabalhos, perdemos porque temos uma terra contaminada e que lucro é que nós temos? Não temos nenhum, sim, e também não conseguimos ter um aeroporto civil que possa ser interessante do ponto de vista da captação de rotas e de deixa-me lá dizer, relativamente ao aeroporto civil, deixa-me dar aqui um exemplo, porque é que as escalas técnicas, que até gostam de passar pela terceira, porquê? Porque temos uma prontidão em termos de bombaria e temos uma via rápida a um hospital, que obviamente é um hospital que oferece a algumas especialidades, em vez de parar aqui... mais do que o Centro de Saúde de Santa Maria, no caso da E, portanto, veja lá, a taxa de aterragem no aeroporto, no aerogar aqui das Lajes, é de 3,59€ por tonelada. Em Santa Maria é 1,08€ por tonelada. Bom, se eu tivesse que pagar, ia escolher onde? A questão é essa. E essas taxas vão todas para a Força Aérea. Portanto, é uma questão de Estado. O Estado não deve competir, mas deve, pelo menos, proporcionar oportunidades de competitividade. E é isso que não está a acontecer. Bom, Base das Lajes, uma das portas que nós devemos utilizar para atrair empresas, criar riqueza, postos de trabalho e ligação diplomática. Mas outra porta obriga-nos, de facto, a ter um acordo dos militares. Não é um acordo dos militares, Pedro. É ter uma política externa dirigida a isso, com uma atividade constante e persistente sobre a República. Aliás, e desde logo, nós, quando estive na Assembleia Regional, propus que se estudasse a geoestratégia dos Açores. Por causa também da Base das Lajes, mas por causa da posição central atlântica dos Açores. Bom, foi aprovado por unanimidade. Você conhece algum resultado de algum estudo? Não, como também uma outra proposta do CDS já subsequente também foi marinar para a Severa e na Severa ficou. A outra porta de entrada que eu estava a dizer é o Porto Geográfico da Praia da Vitória. Pedro, você sabe que no plano de reabilitação económica da Terceira estava lá inscrito 77 milhões de euros para investimentos no Porto da Praia da Vitória. Sim, e você sabe que na declaração conjunta de 30 de abril de 2016 estava lá a candidatura do Porto da Praia da Vitória, às autoestradas do mar e à instalação do GNL, que agora pode ser hidrogênio, uma vez que o GNL está a ficar em desuso. 30 de abril, um compromisso escrito entre os dois governos. 30 de abril de 2016. 2016? Pedro, há alguma coisa lá no Porto da Praia? Está igual, Pedro. Há uns interesses. Há uma grua nova que acho que entretanto já variou. Já variou. Não, aliás, o Porto da Praia da Vitória foi trocado por Porto de Sines. Foi apresentada a estratégia para o mar para os próximos 10 anos e não está lá inscrito o Porto da Praia da Vitória. E não está lá inscrito o Porto da Praia depois dos dois governos terem comprometido a instalação dessa energia alternativa para abastecimento de navios. Portanto, Pedro, isso quer dizer que no Porto da Praia da Vitória pode ser obviamente, um instrumento de atração de riqueza, de instalação de empresas e criação de emprego. Portanto, Base das Lajes, Porto da Praia da Vitória, 2 portas de entradas regionais. Deve continuar a ter gestão pública o Porto da Praia da Vitória? Bom, Pedro, eu acho que a gestão pública do Porto da Praia da Vitória deve ser considerada. Ou seja, o que reza a história,
o que reza a história é onde o Governo Regional, mas esse Governo Regional, onde tem uma gestão pública, dá sempre prejuízo. O PSD, desde a sua fundação, da social-democracia, considera que, se houver iniciativa privada, é a iniciativa privada que deve avançar. Onde faltar a iniciativa privada, o Estado deve substituir. Tem linhas base que obviamente devem ser sempre sustentadas. A questão da saúde e a questão da educação são linhas base do desenvolvimento da sociedade portuguesa. Bom, e isto para dizer o seguinte, se houver gestão, se houver, obviamente, vontade privada, cabe ao Estado Regional fiscalizar o cumprimento da legislação em vigor e criar legislação para que não haja abusos. Por exemplo, Porto da Praia da Vitória. Já que falo de Porto da Praia da Vitória, como é que nós podemos ser concorrenciais quando há tarifas mais caras no Porto da Praia da Vitória que, por exemplo, no Porto de Ponta Delgada? Há uma tarifa, por exemplo, a TUP Navio é 12 cêntimos mais caro, na Terceira do que em Ponta Delgada para um navio tanque e 19 cêntimos mais caro na Terceira do que em Ponta Delgada para navios contentores. E ao fim de semana a tarifa sofre um acréscimo de 594%. E a mão de obra técnica é 5 euros mais caro no Porto para contratar o Porto da Praia da Vitória que o Porto de Ponta Delgada. Há aqui uma desigualdade de desenvolvimento. E nós somos a favor do desenvolvimento. Então isto é o Governo Regional ou a empresa pública sustentada pelo Governo Regional isto tudo tem que ser revisto. Uma concorrência desleal entre Ponta Delgada e Praia. Deixa-me dizer destas duas portas de entrada também pelo seguinte. Obviamente que isto influencia na mobilidade dos açorianos e na mobilidade de carga aérea e marítima. O facto da Ilha Terceira ser central vai de encontro a uma situação que hoje é fundamental para a economia: tempo e dinheiro. Ora, nós consideramos que reorganizando e utilizando a centralidade da Terceira, reorganizando os voos, nós podemos ter uma maior mobilidade dos oceanos e com passagens mais baratas. Por isso, é que, como sabe, termina agora este ano o novo serviço público. Sim, já foi feito um ajuste à SATA de obrigações e depois o novo serviço de obrigações tem que considerar a Terceira e essa vantagem de mobilidade. Não faz sentido um graciosense para vir para a Terceira e para São Miguel e depois para a Terceira. Não faz sentido um feialense para vir para a Terceira e para São Miguel e depois vir para a Terceira. Não, a Terceira tem servido de plataforma que permite uma melhor mobilidade e uma melhor frequência aérea, de maneira a que isto possam os açorianos pagar menos e a economia possa ganhar tempo e escala. Por isso é que nós também falamos do mercado interno. O mercado interno, o mercado de complementaridades entre as ilhas. Também não faz sentido, por exemplo, a Terceira ficar fora, e a Graciosa ficar fora de uma mobilidade do Grupo Central. Não faz sentido, em termos marítimos. E depois outra questão, é que todos os transportes marítimos, como sabe, há 3 operadores, todos os transportes marítimos entram por São Miguel, dão a volta e tornam-se por São Miguel. Nós não temos ligações diretas. A falta de ligações diretas tem influência na demora das chegadas das mercadorias. E com a demora das chegadas das mercadorias, repare, quer a demora das chegadas das mercadorias, quer mesmo a mobilidade aérea, está a levar a um esvaziamento da Ilha Terceira em termos populacionais. O nosso maior problema dos Açores e da Ilha Terceira, que nunca pensei que isso pudesse acontecer, é a falta de população. Nós precisamos de pelo menos mais de 10 mil pessoas. Nós somos a ilha, Pedro, nós somos a ilha que, 2001 a 2019, é a ilha que cresce mais em termos regionais com idosos com mais de 65 anos. E somos a ilha que perdemos mais em jovens. Portanto, isto, obviamente, uma pessoa com mais de 65 anos não é velha, mas não tem a apetência para arriscar, não tem a apetência para arriscar, não tem a apetência para criar negócios. E, portanto, nós precisamos de jovens, precisamos de jovens, fixar jovens. Fixar jovens passa naturalmente e necessariamente e determinantemente por uma política de mobilidade aérea e marítima que possibilite oportunidades de negócio a estes mesmos jovens. Olha, sabe, outro dia alguém me dizia o seguinte: já é mais, em termos de taxas de juros, já é mais barato conseguir o mesmo empréstimo em São Miguel do que na Terceira, porque na Terceira o risco já é maior, mais idosos e menos atividade comercial. Bom, essa é a Terceira que nós queremos. Nós não queremos tirar nada em ninguém. Nós queremos é puxar pelas nossas potencialidades. Portanto, a primeira potencialidade, e é fundamental, é a centralidade, uma centralidade regional, que tem que ser utilizada, potencializada, uma centralidade nacional e mundial também. E, portanto, a Ilha Terceira tem muito a oferecer ao desenvolvimento
quer da ilha, mas principalmente no desenvolvimento do arquipélago. E é isto que não está, efetivamente, a ser utilizado. E isso pode-se criar emprego, utilizando essas duas portas, estes dois polos de desenvolvimento, a base das lajes, o Porto da Praia Externa. Outra questão de desenvolvimento é o que nós temos para oferecer. E nós temos muito para oferecer. Pedro, é inconcebível sermos a única cidade de património mundial na terceira Angra do Heroísmo e não termos um projeto próprio de atração turística. Com a nossa história e com a nossa cultura. Nós somos a quinta cidade de Portugal, a única dos Açores, e não utilizamos isso convenientemente em termos de atratividade turística. É inconcebível, por exemplo, temos aqui uma faculdade de ciências agrárias e não estarmos a vender ciência. O que temos ali é um armazém de ciência. Nós temos bons especialistas, temos, obviamente, bons professores, temos bons alunos, e qual é que é o relacionamento dessa ciência com a atividade, com a sociedade? Qual é que é o contributo dessa ciência? Porque há necessariamente a má vontade em que esta faculdade possa contribuir para a sociedade. Nós podemos estar a vender política, nós podemos estar a vender ciência para até outros países. Nós temos a matéria-prima, Pedro, nós temos o que mais há aí, a produção de leite e produção de carne, hortícolas, fruticultura, floricultura. E onde é que está a ciência a participar nisto? Aliás, repare, Pedro, nós temos de ter credibilidade nos nossos agroalimentos. E só há uma forma de dar credibilidade aos nossos agroalimentos. É cruzando a ciência com a saúde. O conteúdo intrínseco dos agroalimentos é, neste momento, um fator de venda e de confiança para os consumidores. E é por onde nós temos que ir, porque não conseguimos produzir em deixa-me dizer uma quantidade. coisa. Eu lá fui na Assembleia da República, já apresentei vários projetos, e um deles foi a criação de um Conselho Científico Agroalimentar. Porquê? Porque por vezes diz que o leite faz mal à saúde. E depois toda a gente diz que o leite faz mal à saúde. E por isso a carne faz mal à saúde. As hortícolas fazem mal à saúde. Bom, de vez em quando há uma mania de dizer que um agroalimento faz mal à saúde. Bom, o que eu quero é um conselho científico em Portugal, e o Governo Regional, isso foi aprovado por unanimidade, mas não foi ainda implementado. Há situações que o Governo da República segue. Aliás, nós temos muita política cega. Nós não sabemos quanto é que custa produzir um litro de leite. Bom, mas em outra situação. Mas para dizer que, se tivermos aqui um Conselho Científico Agroalimentar que dê credibilidade sempre que haja denúncias ou falsas intenções ou especulações sobre um alimento. A dizer, não, o nosso alimento é bom para a saúde. O nosso alimento tem conteúdos bons para a saúde. O nosso alimento pode ser vendido. Bom, falta-nos isso para a afirmação dos mercados. Outra proposta que eu fiz lá fora da Assembleia da República foi um plano de internacionalização dos agroalimentos. O que é que quer dizer com isto? É preciso que o Governo da República e o Governo Regional criem mercados, não é criem mercados, procurem mercados e criem a permanência dos nossos agroalimentos nesses mercados. Nós não produzimos para massas, produzimos, e isto não estou a inventar nada. Sim, isto está inventado já. Para nicho, temos que ver a qualidade e não a quantidade. O que falta aqui é os instrumentos para e a vontade para. Ora bem, isso para dizer que a Ilha Terceira produz agroalimentos de qualidade, obviamente tem uma faculdade de ciências que não está a ser utilizada. Eu não concebo que em termos de investigação científica, a Universidade dos Açores faz investigação científica. Depois tem o Governo Regional a fazer investigação científica. E depois tem as associações com alguma percepção a tentar também fazer a sua investigação. E cada um faz a investigação para o seu lado. Eu acho que tem que haver aqui um tripé de conjugação do que é que são os projetos fundamentais. Pedro, nós temos uma política às cegas. Nem sequer sabemos quanto é que custa produzir um litro de leite. Como é que podemos ter políticas corretas e ajustadas à região, se não sabemos quanto é que custa produzir um litro de leite, um quilo de alface, não é? Ou um quilo de carne, porque os produtores queixam-se que sabem pouco, os consumidores queixam-se que pagam muito. Bom, então onde é que está quem é que come a fatia de leão? E ao Estado cabe isto, é aquilo que ele dizia, ao Estado Regional, o que cabe é perceber quem é que rouba a carne, se é que vai roubar, sim, quem é que fica, aqui entre aspas, quem é que fica com a fatia de leão, para que haja igualdade e equidade. Isso compete ao Estado, não compete criar emprego, ao Estado não compete competir com as empresas, ao Estado não compete manter as pessoas no rendimento social de inserção, que é um Estado, devia ser um Estado temporário e não um Estado de permanência, devia ser um Estado temporário para a inclusão dessas pessoas. Nós temos a maior taxa de RSI do país. Bom, se as políticas são dirigidas às pessoas e se as políticas se as pessoas deviam passar num Estado transitório e estão num Estado permanente, isto significa que não há emprego. Aliás, você sabe, em termos de abandono escolar precoce, a média nacional é 10%, aqui são 27%, Pedro. Bom, sim, os indicadores sociais de facto não são os melhores. Então, se não são os melhores, isso quer dizer que isso falhou. Pedro, isso significa que quem desgovernou falhou. Porque não faltou tempo, 24 anos.
E destes 24 anos, só 4 é que não foi com maiorias absolutas. Não faltou dinheiro, Pedro. Foram milhões e milhões de euros da Europa, do Orçamento de Estado e do próprio Orçamento Regional. O Orçamento Regional é constituído por 3 fatias. Portanto, não faltou dinheiro. Bom, o que é que faltou? Faltou, obviamente, a visão, a estratégia, os programas para os Açores. O maior drama dos Açores é a demografia, é o despovoamento e a saída de jovens. Bom, o que é que nós queremos de uma região que não consegue fixar os seus jovens, que os filhos não voltam à sua terra? Bom, e o que é que nós queremos de uma região que não se percebe que um litro de leite ou um quilo de carne tem um efeito multiplicativo na economia e pode desenvolver outras empresas? Porquê? Porque o que existe é uma política às cegas de produção, no caso leite, que nós somos especialistas na produção de leite, é preciso compreender se é produzindo mais leite, se é produzindo menos leite, que o agricultor tem rendimento. Que o agricultor tem um problema, o produtor de leite, é a falta de rendimento. E nenhuma empresa consegue sobreviver se não tiver lucro. E uma grande parte dos agricultores não tem lucro. Bom, e qual é que é o futuro dos Açores? Ou qual é que é o esforço dos Açores? A manter as explorações agrícolas de média e pequena dimensão, mantendo os postos de trabalho, ou acabando com as pequenas e médias explorações e tendo vacarias com 200 vacas, 300 vacas ou 1000 vacas. É isso que nós queremos? Não, não é isso que nós queremos por uma região dispersa com 9 ilhas, como nós temos. Nós queremos manter os postos de trabalho, como acontece na Suíça. Eu participei no grupo de trabalho, no grupo de amizade com a Suíça, que o esforço da Suíça era este. Ora, seja, era manter as explorações pequenas e médias e não criar grandes explorações, porque você está a acabar com os postos de trabalho. É manter a exploração familiar. E o que nós assistimos aqui nos Açores é uma concentração produtiva acabando com o posto de trabalho. Sim, porque um incentivo sempre à produção em quantidade. Mas, Pedro, porque assim tem menos vozes incómodas. Porque como a empresa agrícola vai ter cada vez menos lucro, há mais vozes incómodas. Então paga-se para estar calado, que é sair da produção. Muito bem. Bom, António Ventura, estamos a 4 minutos de terminar o nosso tempo. Mas eu que falei sobre... É verdade. E queria lhe perguntar muito rapidamente sobre radioterapia. Sim, não, posição do PSD, claro. Pedro, eu até sobre aqui... as melhorias rápidas para o Serviço Regional de Saúde. Eu até trazia aqui a declaração, e já não sei onde é que eu pus, está aqui. A declaração que eu fiz em 2011 na Assembleia Regional para dizer há quanto tempo o PSD defende a radioterapia. 2011, Assembleia Regional, eu fui o protagonista de uma petição que deu entrada na Assembleia Regional, em que todos os partidos iam se pronunciar. E eu disse o seguinte: para o PSD Açores, a saúde dos açorianos é uma prioridade. Sempre foi e sempre será. É neste sentido que o Grupo Parlamentar do PSD Açores continua a prever de forma responsável uma unidade de radioterapia na Terceira. Foi isso que eu disse. E nós não mudamos pé. É inconcebível ser gasto mais de 3 milhões de euros, quer no espaço, quer na máquina, e não existe radioterapia. Aliás, o anterior secretário da Saúde prometeu em 2016 que iria funcionar. Bom, nos Açores há números que não mandam. A saúde deve estar próxima dos açorianos. Nós capitulamos na autonomia quando vamos concentrar serviços em termos de números. A radioterapia existiu para dar razão à Ilha Terceira e ao Grupo Ocidental. E, portanto, neste momento faz sentido existir. Aquilo que eu disse em 2011 é para manter, e se nós formos governo, a unidade vai abrir, custa o que custar. Muito bem, e na área da saúde, também rapidamente, António Ventura, que outras propostas possa o PSD ter para apresentar aos eleitores ao longo dos próximos dias? A campanha começa oficialmente amanhã. Olha, Pedro, desde logo nós vamos criar o gestor do doente. Porque o provedor do doente não funciona. E desde logo... O provedor recebe queixas. Recebe queixas. O gestor do governo é para cumprir os prazos. O gestor do governo? Não, do doente. Do doente. Pode até querer um gestor do governo, mas isso é eu acho que se eles ganharem é preciso. Bom, o gestor do doente, porque a legislação dos 9 meses, como você sabe, dos 270 dias, não é cumprida. Então, nas listas cirúrgicas, espera-se 4 a 5 anos. Aliás, Pedro, a nível nacional, o Governo da República já apresentou um plano de recuperação daquilo que foi esquecido por causa da Covid. As consultas, as cirurgias, os atendimentos. E o Governo Regional já apresentou algum plano dessa recuperação? Basta ver a taxa de mortalidade de Portugal das mais elevadas, e dos Açores também das mais elevadas. Significa que há mais gente a morrer do que de Covid de outras doenças. Não, e, portanto, onde é que está esse plano de recuperação? Morremos da cura, morremos da doença, morremos da cura. Por exemplo, no nosso hospital, nós temos de ter cuidado. A questão da dermatologia, só um médico, e há mais de 70 doentes em lista de espera. A questão da endocrinologia,
Também há aqui uma prestação de serviço, não há um médico fixado cá, o otorrino há 3 médicos em fim de carreira, e portanto há aqui situações. E olha, o Conselho de Angra do Heroísmo, quantas pessoas não têm médico de família? 8 mil. À volta disso, sim. À volta de 8 mil. É o único Conselho dos Açores, não tem médico de família. Portanto, na terceira há muito a fazer. Nós consideramos que podemos fazer melhor, desde logo com fixação dos médicos, com apoio na sua formação, criando o gestor do doente e cumprindo aquilo que se escreve como lei. Muito bem, António Ventura, vamos nos encontrar, peço desculpa, mas chegou mesmo ao fim o nosso tempo. Vamos nos encontrar ao longo das próximas semanas nos debates que o Rádio Clube de Angra inicia na próxima segunda-feira à 3 e depois no último dia de campanha, na sexta-feira 23, com todos os partidos, obviamente, para as mensagens finais e para também o balanço desta campanha eleitoral que começa amanhã. Agradeço Eu que agradeço a oportunidade e desejo, obviamente, as melhores felicidades. E dando os parabéns ao Rádio Clube de Angra por essa oportunidade aos partidos políticos de apresentarem o que é que oferecem para resolver os problemas dos açorianos cearenses. É isso que interessa. E fundamentalmente numa altura dessas era essencial que a comunicação social pudesse dar esse contributo. Muito obrigado pelas suas palavras. Amanhã, neste espaço de entrevista, vamos receber o nosso último convidado, Sérgio Ávila, o cabeça de lista do Partido Socialista. Na próxima segunda-feira iniciamos um conjunto de debates entre todas as 11 forças políticas concorrentes pelo círculo eleitoral da terceira. Serão 2 semanas inteiras, ao todo 12 debates para levar até aos melhores ouvintes do mundo. Continuação de um bom fim de semana. Eleições Regionais 2020. A entrevista.